Você já se pegou na estrada com o polegar estendido, esperando que a próxima pessoa a passar seja a sua salvação? Ou talvez você já tenha sido aquele motorista sentindo adrenalina ao dar uma carona a um estranho? O que muitos não sabem é que por trás dessas viagens aparentemente inofensivas, podem estar escondidos os mais perturbadores pesadelos. Em cada esquina, em cada encruzilhada, existem histórias que nunca deveriam ter acontecido. Histórias que nos fazem questionar nossa própria segurança. Hoje, vamos mergulhar em 4 relatos verdadeiros e arrepiantes de caronas que deram terrivelmente errado. Cada uma dessas histórias não só vai mexer com seus nervos, mas também te fazer pensar 2 vezes antes de aceitar ou oferecer uma carona novamente. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir não é para os fracos de coração. A jornada começa agora, e você nunca mais verá a estrada da mesma forma. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhuma história de tirar o fôlego. História 1. Era uma noite fria e sem lua. Tipo de noite que faz os pelos do braço se arrepiarem só de pensar em sair de casa. Maria estava voltando de uma visita à casa da avó, uma viagem longa e cansativa. Ela dirigia sozinha por uma estrada deserta, cercada por florestas densas. O rádio mal sintonizava uma estação e a única companhia era o som do motor e o vento assobiando pelas janelas. De repente, seus faróis iluminaram uma figura à beira da estrada. Um homem com o polegar levantado parecia perdido e desesperado. Maria hesitou por um momento, mas sua natureza gentil falou mais alto. Ela encostou o carro e abaixou o vidro. "Onde você está indo?" ela perguntou, tentando soar calma. "O mais longe possível daqui", respondeu o homem, com um olhar que misturava medo e urgência. Algo nele parecia fora do lugar, mas Maria ignorou o instinto e destravou a porta. O homem entrou e, durante os primeiros minutos, o silêncio reinou. Ele olhava constantemente para trás, como se algo ou alguém o estivesse seguindo. Quando Maria finalmente quebrou o gelo com uma pergunta trivial, ele começou a contar uma história. Disse que estava fugindo de algo indescritível, algo que o tinha seguido por dias e noites, aparecendo nas sombras, sussurrando seu nome. Maria sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quanto mais ele falava, mais ela se convencia de que o perigo não estava fora do carro, mas sentado ao seu lado. Em um momento de coragem, ela olhou para o homem e viu algo que jamais esqueceria. Seus olhos, antes cheios de medo, agora brilhavam com uma malícia sombria. Antes que ela pudesse reagir, ele se inclinou e sussurrou em seu ouvido. "Eu nunca quis uma carona. Eu só precisava de uma companhia para o fim." A última coisa que Maria viu foram os faróis de um caminhão vindo em sua direção. E naquela estrada solitária, o silêncio foi quebrado por um som de metal e gritos. Aquele era o fim da estrada para Maria. História 2. Depois de um longo dia de trabalho, João estava exausto e só queria chegar em casa. A chuva torrencial transformava a estrada em um rio lamacento, dificultando ainda mais sua viagem. Os limpadores de para-brisa lutavam para manter a visão clara, e o som das gotas de chuva batendo no teto do carro era quase hipnotizante. Enquanto dirigia, viu um vulto se movendo na beira da estrada. Uma mulher, completamente encharcada, com roupas coladas ao corpo pela chuva, acenava freneticamente. João hesitou. Dar carona a estranhos nunca era uma boa ideia, ainda mais à noite e uma tempestade. Mas algo na expressão de desespero dela o fez parar. Ele abriu a porta do passageiro e a mulher entrou rapidamente, tremendo de frio. "Muito obrigado", ela disse com a voz entrecortada. "Meu carro quebrou mais adiante e eu não tenho sinal no celular." João tentou conversar, mas ela respondia com monossílabos, olhando fixamente para a estrada à frente. Algo nela parecia fora do lugar, mas ele não conseguia identificar o que. A certa altura, a tensão no carro era quase palpável. Ele notou que a mulher segurava uma pequena bolsa contra o peito como se sua vida dependesse disso. Ao se aproximarem de uma curva fechada, a mulher se virou para ele, seus olhos arregalados de terror. "Pare o carro agora!" ela gritou. "Tem saber o motivo?" João obedeceu. Assim que o carro parou, ela saiu correndo, desaparecendo na escuridão e na chuva. Confuso e assustado, João ficou ali por um momento tentando entender o que acabara de acontecer. Foi então que viu o brilho das luzes de um carro à frente, parcialmente escondido pela vegetação. Saindo do carro, ele caminhou até lá, protegendo-se da chuva com os braços. O que ele encontrou fez seu sangue gelar. Um carro despedaçado, o mesmo modelo descrito pela mulher. Dentro,
O corpo sem vida de uma mulher, segurando a mesma pequena bolsa que a mulher que ele deu carona carregava. Ao se aproximar, percebeu que ela estava morta há horas, talvez dias. A mente de João se encheu de pavor. Quem, ou o que, estava no carro com ele momentos antes? Voltou correndo para seu carro, mas a sensação de estar sendo observado nunca o deixou. O resto do caminho para casa foi um borrão de medo e confusão. Ao chegar, prometeu a si mesmo nunca mais dar carona. Mas a pergunta assombrou suas noites. Quem era aquela mulher? Você ofereceria carona a estranhos à noite? História 3. Era uma madrugada gelada quando Lucas decidiu pegar a estrada para visitar sua família no interior. A viagem era longa e ele já estava acostumado a dirigir por horas a fio. A estrada deserta, iluminada apenas pelos faróis do carro, criava um cenário quase hipnótico. A monotonia da viagem foi quebrada por uma figura indistinta à margem da estrada, acenando por uma carona. Lucas hesitou, mas a curiosidade e a sensação de solidão o levaram a parar. Era um jovem rapaz, aparentando não mais de 20 anos, com roupas simples e um olhar perdido. "Pode me levar até a próxima cidade?" perguntou ele, com um tom de voz suave e quase suplicante. Lucas concordou, achando que seria bom ter alguém para conversar e espantar o sono. O rapaz entrou e, enquanto colocava o cinto, Lucas notou que ele tremia levemente, como se estivesse muito frio. "Obrigado, faz horas que estou andando", disse o passageiro, olhando fixamente para a estrada. A conversa foi escassa, com o jovem respondendo de forma vaga. Havia algo perturbador em sua presença, mas Lucas tentou ignorar a sensação. À medida que se aproximavam da próxima cidade, Lucas perguntou onde exatamente deveria deixá-lo. O rapaz apontou para um pequeno cemitério à beira da estrada, e Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. "Pode me deixar aqui", disse o jovem. Lucas parou o carro e, antes que pudesse dizer algo, o passageiro já estava fora do veículo, caminhando em direção às lápides. Intrigado e um pouco assustado, Lucas observou pelo retrovisor. O rapaz caminhou até uma lápide específica, ajoelhou-se e desapareceu diante de seus olhos. Lucas, incrédulo, saiu do carro e correu até o local. Ali, diante dele, estava a lápide do jovem, com uma foto gravada no mármore. O epitáfio dizia: "Morreu tragicamente, buscando uma carona para casa." Lucas sentiu seu corpo estremecer. Voltar ao carro foi um ato quase automático, e ele dirigiu sem parar até chegar ao seu destino. O silêncio da noite parecia mais opressor do que nunca. Ele nunca mais deu carona, e as lembranças daquela noite assombravam seus sonhos. Um constante lembrete de que nem todos os passageiros estão vivos. História 4. Carla estava voltando de uma festa que durou até tarde da noite. O relógio do carro marcava 2h45 da madrugada, e a estrada estava deserta. Ela adorava dirigir à noite, mas havia algo inquietante naquela viagem em particular. O silêncio era perturbador, e o caminho parecia mais escuro do que o normal. Cada quilômetro percorrido, sua ansiedade aumentava. De repente, avistou um homem caminhando na beira da estrada. Ele acenava vigorosamente, com um sorriso que brilhava à luz dos faróis. Algo nele parecia estranho, mas Carla pensou que ele poderia estar em apuros. Contra seu instinto, parou o carro e abaixou a janela. "Precisa de uma carona?" perguntou, tentando soar confiante. "Sim, por favor", respondeu o homem ainda com aquele sorriso perturbador. "Estou indo para a cidade próxima." Carla destravou a porta e ele entrou no carro, o sorriso nunca desaparecendo de seu rosto. Durante os primeiros minutos, ele manteve um silêncio inquietante, observando cada detalhe do interior do veículo. Carla tentou engatar uma conversa, mas suas respostas eram curtas e desprovidas de emoção. O clima dentro do carro ficou mais pesado, quase sufocante. Quando passaram por um trecho sem iluminação, o homem finalmente quebrou o silêncio. "Você sabia que esta estrada é conhecida por suas lendas de caronas perigosas?" ele disse, ainda sorrindo, mas agora com um brilho sinistro nos olhos. Carla sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não sabia", respondeu, tentando manter a calma. "O que você quer dizer com isso?" Ele inclinou-se ligeiramente em sua direção, o sorriso mais largo e assustador. "Algumas pessoas dizem que quem dá carona aqui nunca chega ao seu destino", sussurrou sua voz gélida. Carla tentou rir, mas saiu mais como um nervoso engasgo. "Bem, espero que isso não seja verdade. Seja apenas lenda." O homem apenas olhou para ela, seu sorriso se transformando em uma expressão que Carla não conseguiu decifrar. O silêncio voltou a dominar. Cada minuto parecia uma eternidade. Finalmente, ao se aproximarem da cidade, ele pediu para descer.
Ela parou o carro e ele saiu, mas antes de fechar a porta, olhou para Carla uma última vez. Boa sorte na sua próxima viagem, disse, e seu sorriso parecia carregar uma promessa sombria. Assim que ele desapareceu na escuridão, Carla acelerou, o coração batendo descontrolado. Naquela noite, ela jurou nunca mais parar para um estranho na estrada, mas o sorriso daquele homem, um sorriso que parecia esconder um segredo mortal, nunca mais deixou sua mente. História 5. Rafael era um caminhoneiro experiente, acostumado a longas viagens e estradas solitárias. Numa noite chuvosa, ele dirigia por uma rodovia deserta quando avistou uma jovem pedindo carona. Um coração pesado por deixá-la ali na chuva, ele decidiu parar. A jovem, de aparência frágil e com olhos assustados, agradeceu efusivamente ao entrar no caminhão. Meu carro quebrou alguns quilômetros atrás, ela explicou, tremendo. Você pode me levar até a próxima cidade? Rafael, sempre solidário, concordou sem hesitar. A jovem se acomodou no banco do passageiro e eles começaram a viagem. Enquanto dirigiam, Rafael tentou iniciar uma conversa para aliviar a tensão. Perguntou de onde ela era e para onde estava indo, mas as respostas eram vagas e inconsistentes. Algo nela parecia errado. A chuva tamborilava no teto do caminhão, e a escuridão da noite parecia engolir a estrada à frente. Em determinado momento, Rafael notou que a jovem olhava fixamente para o painel do caminhão, com um olhar vidrado que o deixou desconfortável. Tá tudo bem? Ele perguntou, tentando soar casual. Ela virou a cabeça lentamente e seus olhos pareciam vazios, sem vida. Você acredita em fantasmas, Rafael? A pergunta o pegou de surpresa, e ele sentiu um calafrio. Não realmente, respondeu, tentando rir para quebrar a tensão. Por que pergunta? Porque eles estão sempre por perto, ela murmurou, olhando para a estrada à frente. Sempre. Rafael sentiu a temperatura no caminhão cair. Ele olhou para a jovem, que agora estava ainda mais pálida, quase translúcida. A próxima cidade está logo ali, lhe disse, tentando acelerar o ritmo. De repente, a jovem começou a desaparecer, lentamente, como uma névoa dissipando. Rafael piscou várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo. Quando finalmente olhou novamente, ela havia sumido completamente. Parou o caminhão bruscamente e saiu, procurando ao redor. Não havia sinal dela, nem mesmo pegadas na lama ao longo da estrada. Rafael, confuso e aterrorizado, voltou ao caminhão e continuou dirigindo até a próxima cidade sem parar. Ao chegar, contou sua história para outros caminhoneiros, mas ninguém acreditou. Foi só depois, ao ouvir as histórias locais, que descobriu a verdade. A jovem que ele tentou ajudar havia morrido anos atrás, vítima de um acidente de carro naquela mesma estrada. Desde então, dizia-se que seu espírito vagava, pedindo carona para um destino que nunca alcançaria. E Rafael, agora mais cético do que nunca, sabia que havia testemunhado algo além da compreensão. História 6. Ana estava em uma viagem de negócios que a levava por estradas secundárias e pouco movimentadas. Cansada e um pouco entediada, avistou um homem à beira da estrada, acenando desesperadamente. Ele tinha uma aparência comum, mas havia algo nos olhos dele que a fez hesitar. No entanto, seu senso de compaixão a venceu, e ela parou. Você está bem? Perguntou, enquanto o homem se aproximava. Meu carro quebrou logo ali atrás, ele disse, apontando para um ponto vago na estrada. Pode me levar até a próxima cidade? Ana concordou, destravando a porta. Assim que ele entrou, um arrepio percorreu sua espinha. Ele parecia normal, mas a atmosfera dentro do carro mudou drasticamente. O homem era calado, observando a paisagem passar com um olhar distante. Enquanto dirigiam, Ana tentou iniciar uma conversa. De onde você é? Perguntou, tentando aliviar a tensão. De lugar nenhum e de todos os lugares, respondeu ele enigmaticamente, seu olhar agora fixo em Ana. A resposta a deixou desconfortável, mas ela continuou. Está indo visitar alguém? Na verdade, estou à procura de alguém, ele disse, virando-se para encará-la. Alguém especial. O tom dele era sinistro, e Ana sentiu seu coração acelerar. Tentando manter a calma, ela continuou dirigindo, seus olhos constantemente verificando o retrovisor. Foi então que ele começou a contar uma história estranha e perturbadora sobre um homem que pegava caronas, mas nunca estava realmente em busca de ajuda. Em vez disso, ele procurava por vítima. Ele escolhia suas vítimas com cuidado, disse o homem, um sorriso macabro se formando em seus lábios. Ele observava, esperava e então agia. Ana sentiu o pânico crescendo. E o que aconteceu com ele? Perguntou, a voz tremendo. Ele nunca foi pego.
respondeu o homem olhando-a fixamente. Porque ninguém nunca sobreviveu para contar a história. O silêncio dentro do carro era sufocante. Ana sabia que precisava se livrar dele, mas como? O homem parecia estar ciente de seus pensamentos. Não se preocupe, ele disse suavemente. Ainda não é sua vez. Quando finalmente chegaram à cidade, Ana parou o carro bruscamente e pediu que ele descesse. Ele obedeceu, mas antes de sair se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Cuidado na estrada de volta. Talvez eu esteja esperando por você. Ana observou enquanto ele desaparecia na multidão, seu coração batendo descontroladamente. Naquela noite, enquanto dirigia de volta, cada sombra parecia esconder aquele homem, e cada som fazia seu coração saltar. Ela sabia que nunca mais veria Caronas da mesma maneira, mas a pergunta que a assombrava era: o que realmente acontecia com as vítimas que ele encontrava? Na beira da estrada de volta, ela viu um homem antes já visto por ela. Assustada e desesperada, tentou acelerar o carro para passar o mais rápido possível daquela figura assustadora. Ana perdeu o controle e capotou o carro, morrendo instantaneamente no local. Agora, sem saber exatamente o que aconteceu e sem acreditar na sua morte, Ana corria pela estrada pedindo carona. Quando conseguia, contava sua história, sua verdade. Estava correndo de um homem que matava suas vítimas, e sempre que o via tentava desviar dele, causando um acidente terrível, e matava instantaneamente as pessoas que lhe davam carona. E assim chegamos ao fim dessas histórias de arrepiar a espinha. Cada relato é um lembrete sombrio de que, às vezes, os horrores mais terríveis podem estar à espreita nas estradas desertas, esperando para transformar uma simples carona em um pesadelo inesquecível. Se você, como nós, é fascinado por mistérios inquietantes e histórias que desafiam a realidade, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aqui, as noites nunca são tranquilas, e cada vídeo traz um novo conto que vai mexer com seus medos mais profundos. Ative o sininho para não perder nenhuma história e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. Quem sabe, talvez um dia você também tenha uma história aterrorizante para contar. Até a próxima, e lembre-se, nem todos os passageiros chegam ao seu destino.